Está lá, como estás? Estou aqui com... Não tires, cara. Não, foi a melhor coisinha que fizeram. Não tires, Estou pá. farto de aturar É que também, vocês não já. conseguem ver daqui, mas eu daqui não o beijo, meu. Só vejo Não, um ferro, um pau, meu. É Também eu tô a melhor coisa que vocês fizeram. Obrigado, Pedro e Rui, muito obrigado por este detalhe aqui. Nada, muito obrigado por este detalhe. Ora, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Ou bom dia, boa tarde. Cumprimento ao Zé Pedro. Olá, Zé Pedro. Como é que está? Mexe aí um bocadinho, Zé Pedro. Mexe, Zé Pedro. Anda para aqui. Isso, Zé. Isto aí, bem ele, Zé Pedro. Oh, mas assim já estão a mostrar os convidados, eu não queria. Não está. Já estamos. Pois, Ah, eu já não queria. estão? Eu não queria, não é? Porque eles iam entrar a cantar, pá. Não, estes convidados que vieram cá hoje fazem-me companhia durante o dia. Mas eu gosto muito deles, eu gosto mesmo muito deles. Moram contigo? Não, companhia... É tão Áudio... aldrabão. É tão aldrabão que hoje perguntou, sabes qual foi o tema hoje da manhã? Não, Trabalho de madrugada, o que é que é? Trabalho de madrugada, estava a dormir. Não, apresenta as pessoas. Ora bem, para quem ouve rádio de manhã, não é? Só pode ouvir uma rádio, que é a rádio coisa. Mas já os filmaste, Rui, Pedro? Já, anda lá, cara. Então foda-se. Receba com um enorme salva de palmas Ricardo Lamar e Débora Zenha. Olá. E fala. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Fala. Oi, lindos. Exato. Pronto, já perdi, não vale a pena, não Pois preciso falar é, mais. estes dois meninos são animadores da rádio Nova Era, Animadores. 100.1. Sim, é uma nova designação, é animador de É rádio. animador de Sim. rádio. Locutor de rádio foi durante muitos anos a designação, mas hoje em dia também posso dizer animador de rádio. Animador de rádio. Sim. O Ricardo faz as manhãs das 7 às 11. Nota-se pelas minhas olheiras. Exatamente. O Ricardo tem nada mais, nada menos do que 18 anos. Feitos E há 2 aqui a grande semanas. Débora fazes das 11 às 14, é isso? Exatamente, o que vulgarmente se chama de manhã 2. Manhã 2. Ricardo Lomar na manhã 1 da Rádio Nova Era, Débora Zenha na manhã 2. Das 11 até às 3. Animador 1, animador 2. Sim. Sempre. Nunca no número 1. Número 1. Consideras que ele é o número 1 da rádio e tu és o número 2? Só pela Não, ordem. olha, simplesmente... Só pela ordem? Só pela ordem, sim. Sim, é uma questão só natural das coisas, mas eu, por acaso, devo admitir que eu não faço nenhuma questão de ficar no número 1, nem Não, sequer por no acaso pódio. também não. Eu até sou daqueles que gosto mesmo de perder. É? Adoro, mas celebrar isso mesmo. Sim. Celebras as derrotas? Sim. Aliás, participei num Paddy Paper em Santa Maria da Feira, cortesia de Joel Ricardo Santos. Portanto, fui participar. Na verdade, eu fui só contribuir para a economia local das esplanadas de Santa Maria da Feira. Boa. Adorei. Sinceridade E máxima. no final tivemos um jantar, não é? E ele disse os pontos, portanto, com que tínhamos ficado. Eu tinha ficado em último, naturalmente, eu e a minha equipa, orgulhosamente em último. Não, e eu parei e eu disse: não, eu não quero saber dos números de porra nenhuma, eu quero que tu digas em último lugar. Yay! E celebramos veemente. Mas isso num Paddy Paper, ficar em último pode significar que passou mais tempo a beber, até pode ser benéfico. Claro. Entende? Eu gostei, adoro, desde então adoro Paddy Papers. Sim. Meus meninos, é o seguinte, vamos começar para as meninas, não é? Claro. Débora, quando é que tu sentiste vá. que era assim, a rádio é o que eu quero fazer? Quando é que tu sentiste isso? Então, o meu pai chegou a fazer rádios. Peço desculpa. Desculpa. Estou muito cansada, já disse isto. Já, Já vos 15 disse. vezes. N vezes. Mas o meu pai chegou a fazer rádio pirata, portanto, numa altura em que toda a gente fazia rádio pirata, e ele de facto tem uma voz e um discurso muito, muito impactantes. Mas fora isso, ou seja, mas sempre estou a ouvir muito rádio. Portanto, o meu pai comprava sempre rádios. Era como quem compra coisas para casa, ele. Apetece-me um rádio novo. Portanto, era sempre um elemento importante em casa. A escuta de rádio. E dei por mim também a estar atenta e dei por mim também a fugir, literalmente, a passar o meu tempo desta maneira, a fugir para o carro para ouvir rádio. Portanto, eu não tenho carta de condução, vou já assumir isto, mas a minha adoração em ir para o carro não era por estar dentro do carro, era estar no carro e a ouvir as rádios. E comecei a perceber que eu gosto disto, eu gosto desta intimidade. Eu gosto que ninguém me esteja a ver, mas que me esteja a ouvir. E entretanto, comecei a perceber que eu se calhar tinha alguma coisa para ser ouvida. Não quero que isto soe arrogância, mas achava que tinha algo para partilhar.
E pronto, as coisas foram surgindo e a partir de, sei lá, talvez dos meus 15, 16, talvez, eu sempre tive a certeza que eu quero fazer rádio. Não, mas foi desta forma muito simples. Portanto, eu contei-vos aqui este contexto, mas não me lembro assim de mais nenhum estímulo. Portanto, foi aquela certeza de, não, eu vou saber o que é fazer rádio. E tem jeito para isso. Tem, por acaso jeito tem. para a coisa. De vez em quando. Por acaso diz tem. que não. É estima Anabela, não é? Sem carta. Sou orgulhosamente também. Orgulhosa. Vai parecer. Derrotas, eu quero sempre perder e carta também não quero ser Não, orgulhoso porque- de Carta, não. As fragilidades podem ser as nossas maiores vitórias no sentido que nos atestam a identidade. E no caso da carta de condução, acho que é mais uma imposição social. Aliás, há muita gente que tem carta de condução nem sequer conduz. Não tem apelo nenhum, não tem curiosidade Isso é nenhuma. E há quem para que conduza e que não tenha carta também. Aliás, há quem conduza que nem sequer tem apetência para conduzir e que. Não é? Muito bem. Na verdade, foi uma das coisas que eu nunca tive curiosidade. Não sinto nada. Não sinto nada. Eu esteticamente consigo reconhecer se um carro vale a pena ou não, mas não mais do Mas que é assim, isso. tu se calhar não faz falta porque, quer dizer, não sentes nada porque não faz falta. Faz. Eu moro em Cerzedo. Ah, Portanto, eu ando de transportes públicos desde que me conheço e não ando quando o autocarro não passa, também acontece. E acontece muitas vezes. Um beijinho para a feirense. mas não passa, não passa. É porque a feirense agora tem andado mais disciplinada, diga-se, mas é a questão da unir. Portanto, eu passei, os meus colegas, a Rádio Noveira viveu este flagelo da inserção da unir, portanto, nos transportes públicos, mas ainda assim. Continuo a usar de manhã, vir para casa. Obviamente que a Uber democratizou aqui esta questão, facilitou, mas nunca foi uma coisa que, não quero. Os outros querem mais do que eu. Eu não quero tanto quanto os outros, portanto. Desde que haja um Lomar para ti buscar, não é? Em boa verdade. Algumas vezes sim, mas lá está. Mas ele é dos amigos que menos mim me dá super na boleia. Ah, é? Em virtude de ele ser de Barcelos, não é? Eu não lhe vou pedir boleia a ele, não. Há Não sei outros mais porquê, perto. Não sei porquê. Mas quando estou perto, custa. e sempre posso, sim, dou boleia. E agora estou mais perto, sim. Agora também estou mais Agora perto. estás aqui no Porto. Sim, estou a viver, No Porto, quer dizer, estou a viver em Gondomar. Estou bem mais, Bom, Ricardo. bem Alves. mais perto, sim, Valbom. Não sim. é bem igual, eu não sei. igual, Não sim, é sim, igual. sim. É parecido. É parecido. É parecido, mais ou menos. ou seja, é Valbom, pertence a Gondomar, é só por causa disso, é só mesmo por causa dessa questão. Mas é uma coisa recente que eu estou a adorar, deixei de acordar às 4h50 da manhã, E depois, é que eu ia que perguntar, durante, tinhas os dias de Barcelos, não era? sim, Pô, durante 7 anos, 4h50 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, independentemente de me ter deitado às 8, 9, 10, meia-noite, 1 ou 2 da manhã, ou nem sequer ir à cama, àquela hora o despertador aconteceu? tocava para vir para cá. Já aconteceu de eles chegarem à rádio e eu estar de fato e gravata a fazer a emissão, porque vim direto de um evento privado, que é outro projeto que eu também tenho como DJ, e estava eu de fato e gravata a fazer. Eles a pensar que seria alguma coisa importante, não, simplesmente não tive tempo de ir a casa. Veio para aqui toda para Zé Pedro, vê se começas a vir de fato e gravata para aqui. Está bem? Está bem? Não, mas já aconteceu. Já aconteceu isso E acontecer. tu? Quando é que percebeste que... A história é um bocadinho idêntica. O meu pai é alguém que adora rádio e adora também música. E a rádio e a música e a aparelhagem, este conceito de aparelhagem, que se calhar também cresceu convosco, sempre esteve presente em casa. Quer fosse no quarto dos meus pais, havia uma aparelhagem. No sótão, onde eu brincava, porque a nossa casa, a casa dos meus pais, não tinha sala. Era uma casa assim mais pequenina, também no tempo dos meus avós. E brincávamos no sótão. Eu e a minha irmã mais velha brincávamos no sótão e tinha outra aparelhagem, que foi a primeira aparelhagem que o meu pai comprou nos anos 80, já uns valentes contos, não sei precisar agora, mas a música sempre esteve presente na minha vida. E foi desde muito novo, com essa questão de ouvir a rádio, ouvir as vozes, imitar as publicidades e perceber que... imitavas as publicidades? Imitar as publicidades. Qual era? Imitar Uma publicidade. Não sei, eu era bem mais novo, mas não me recordo assim de nenhuma publicidade dessa altura em que era criança, mas tenho lá em casa, aí na composições do quarto ano, da quarta classe, em que dizia que já queria ser locutor de rádio e que queria muito trabalhar com rádio. A música veio um bocadinho mais à frente, a parte do DJing, de ser DJ, e foi um complemento que aconteceu, mas o meu pai também fez Rádio Pirata como assistente, nunca deu voz a nenhum programa, mas tratava dos vinis, preparava também as suas emissões na altura piratas, e acho que bebi um bocadinho disso dele. Eu
felizmente consegui seguir esse sonho. Ele na altura não conseguiu seguir esse sonho porque a vida é diferente e teve que seguir outro rumo, mas sinto que sou assim um apêndice dele e é o meu maior fã. E que me acompanha, ouve-me todos os dias e diz, olha, gostei disto, gostei daquilo, e faz umas críticas muito boas. Ou seja, é o meu maior crítico, é o meu maior fã e também é o meu ídolo, é o meu pai, por isso um abraço para ti, pai, também estás a ver Manuel isto. Amar. Sem Manuel, grande abraço. E é alguém que me passou isto. Eu sempre tive presente muito os rádios em casa, as aparelhagens, a música, os CDs, as cassetes. A rádio mudou muito, não mudou? A rádio mudou muito. Aliás, eu gostava de ter vivido a rádio dos anos 90, também dos anos 80, que era a rádio analógica, em que tinhas de pôr tudo à mão, não havia a parte digital, em que tinhas que ser tu a lançar os vinis, a controlar também o início da música, a fazer toda essa gestão. Nós hoje em dia, a rádio é digital, temos um software digital onde as intros das músicas, que são aqueles espaços onde o cantor não fala, temos só o instrumental, por isso é que aquilo bate tudo certinho. Quando nós nos calamos, neste caso o cantor ou a cantora começa a cantar, porque nós temos os timings feitos, a chamada intro, temos os pontos mixos e está tudo ali muito bem alinhado para que a rádio seja redondinha, é uma expressão que nós usamos em rádio, a rádio ser redondinha, ser perfeita. Mas gostava de ter vivido esse momento de ter que pôr uma música mais longa para poder ir à casa de banho ou para poder ir lanchar ou assim, porque tenho colegas que trabalham em rádio há mais tempo, mesmo a malta da rádio Nova Era, a Nova Era Team, e falamos muitas vezes sobre esses momentos e sobre essas alturas em que todos os dias, de domingo a domingo, tinham que ir para lá, efetivamente, porque a rádio não parava e tinha que ser feita em direto. Hoje em dia é diferente. Não é como agora, não é? Não, hoje em dia é diferente, sim. Hoje em dia podes gravar a emissão, não deixa de ser trabalho, porque o trabalho está feito na mesma, mas a emissão pode ficar gravada e tu estás ausente, mas o teu trabalho estar ali na mesma a passar. Mas gostava de ter vivido essa altura, de receber os CDs, os vinis, de sermos as primeiras pessoas a tocar naquilo fisicamente, porque agora com as plataformas de streaming online temos acesso a milhares de músicas. Naquela altura não. Sim, mas também agora tu consegues ouvir a rádio, podes estar consegues ouvir a rádio. Consegues ouvir online, a rádio. não é? Sim, online. Eu lembro-me de uma história que aconteceu há uns 2, 3 anos, em que estava a fazer a emissão de manhã e de repente no WhatsApp da Rádio Nova Era recebi um vídeo de um casal, ouvintes da rádio, que estavam em lua de mel numa praia das Maldivas, com uma coluna portátil, a ouvir a Nova Era e a malta à volta a curtir, a dançarem. Pá, achei aquilo fantástico. De repente, eu não estava a fazer rádio apenas para o Porto e tudo à volta. Estava a fazer rádio para um mundo que eu não sei quem é que está do outro lado. A Rádio Nova Era tem uma comunidade também portuguesa, imigrantes, que acompanha fielmente e que é aquele carinho, aquele cantinho de Portugal que também levam quando estão lá fora, e sem dúvida que isso também os faz aproximar do nosso país, com as nossas rubricas, ou Só Quem é do Norte é que sabe, com a mesma parte da música, com todos os conteúdos que vamos falando e abordando na Rádio Nova Era, que é uma rádio do Norte, a Rádio do Norte. Temos 2 frequências, 101.3 e também 100.1, e sem dúvida que isso é um trabalho que todos os dias... Parece que estou no carro. Não, continua a falar. Música sem parar. Basicamente é manhãs da Nova Era. Bom dia, uma boa viagem. Daqui a pouco, não percas, Harry E o Styles Chico na Nova Era. Sono vai falar para o cara. Acontece. Olha, peraí, desculpa lá. Tu és casado, namoras? Não, namoro, sim, namoro. Tu quando declaras à tua namorada também é... Como é que é? Olá, amor, ela- olá, amor, bem-vinda. É engraçado. Já a seguir, Não, é engraçado porque seguir. o que é que acontece? Se calhar com a Débora é a mesma coisa. Nós não mudamos a voz, ou seja, com o falarmos em rádio temos esta intuação, esta dicção. É normal que quando estamos a fazer o programa temos outros cuidados com a voz para que a comunicação seja mais direta e nos percebam. Mas o que acontece muitas vezes, a minha namorada Catarina disse, tira a voz de rádio, não precisa estar com a voz de rádio agora. Eu disse, mas eu não estou a fazer voz de rádio. Lá está. Isso quer dizer que Lá está. quando Porque é se natural. chateiam, Sim. É quando porque se eu chateiam. costumo dizer que a voz de rádio é quando nós falamos com certeza, com afirmação. Com assertividade. E, sim. e muitas vezes, imagina quando estás zangado, tu não notas que estás a falar de forma diferente. Sim, O discurso, nós dizemos palavras que não fazem parte até do nosso léxico de uma forma casual. Portanto, é só a falar com afirmação, é só isso. E basta a postura. Nós, quando estamos na rádio, sempre que vamos entrar em direto, temos logo aquela tendência Temos para... que nos arranjar, Olha, sim. dá-me umas dicas para falar com a Anabela quando tiver assim mais... Como é que é? Mas como assim? Não, O que é quando que tu pretendes, Ana? quando eu quiser bater... É questão da intuação e da Intuação, como é que assertividade. Anabela. Anabela. Atenção. Atenção. Chega de fazer isso, ok? Chega de fazer isso, ok? Eu preciso agora de um momento de música sem parar. Eu Por isso preciso está agora de bem. um momento de música sem parar. Está entendido? Ela deu-te mais ou música, menos anda aqui que eu dou-te música. Mas olha, Anabela, não percas. Logo à noite. Não, mais um episódio. Mais um episódio. Este só de 3 minutos. Ai, 3 minutos. Quem me dera.
Para quem não conhece estas duas personagens, eu vou-vos dizer uma coisa que acho que nunca Diz vos lá, acho que estás à nunca vos vontade. disse. Desabafa, estás à vontade. E é uma coisa que vem cá dentro, o Bicalho sabe. É uma coisa sentida que eu vou dizer. Este podcast é patrocinado pela Park and Trip. Adoro. Eu não ponho lá o meu carro porque não tenho um, mas se tivesse era aqui. Se a Débora tivesse, era aqui que punha. Vai ter lá uma Park avença, and vai ter Trip. uma avença. Vai ter uma avença. E agora eu vou-vos dizer uma coisa que eu nunca disse e vou dizer. Park and Trip tem parques em Bordeaux, Nantes, Nice, Paris, Marseille, Charleroi, Zaventem, tem em Lisboa, tem no Porto, tem em Faro, tem em Múrcia, Alicante, Madrid, Sevilha, Málaga, Bilbao e Barcelona. Por isso, meus amigos, não há desculpa para não pôr a vossa viatura na Park and Trip. Park and Trip. Quando é que foi a primeira experiência na rádio? Até me A assustaste minha agora. primeira experiência foi quando eu já E em estava que rádio, a claro? fazer, foi na rádio Sudoeste MN, na altura que era a rádio do Festival Sudoeste MN, e eu entrei a fazer um teste para perceberem se eu era capaz ou se não, num passatempo. E entrei assim 2 minutinhos em direto, acharam alguma graça, e depois tive um mês à experiência até ficar de vez na Sudoeste TMN. Sim. Sim, senhor. E depois vieste. Depois foste. Pronto, vieste para cá para a Nova Era? Depois, não, a Sudoeste TMN, na altura eu comecei só por ser repórter de rua, no programa da manhã, com o Rui Maria Pego e a Raquel Estrada. Um beijinho para o Rui Maria Pego. É o meu Júlio Isidro. Toda a gente tem um, toda a gente. Qual é o teu? O meu Júlio Isidro é o Pedro Marques, sim, que na altura estava na M80, foi quando eu fiz o estágio curricular, mas o meu Júlio Isidro é o Pedro Marques. Toda a gente tem um. Eu acho que há sempre alguém que nos apareceu e que nos ajudou. E portanto, era só repórter. Entretanto, comecei repórter no Porto. Eles estavam em Lisboa. Eu começava, portanto, de manhã cedo, nas ruas do Porto, sempre ali pela zona da Baixa. Depois, entretanto, faço um dia reportagem, outro dia começo a fazer estúdio, isto nas instalações da Rádio Nova Era, porque a Rádio Sudoeste pertence ao mesmo grupo, agora a Rádio Sudoeste pertence ao mesmo grupo da Rádio Nova Era, e então comecei a fazer o programa da manhã, um dia em estúdio, outro dia em reportagem. E até, de repente, não é? Eu estou ali nos estúdios da Rádio Nova Era e de repente a coisa aconteceu. Bem. Eu não sabia, por acaso, olha, estou-me a dar uma novidade. Ricardo, como é que foi? Olha, o meu primeiro contacto com rádio foi no estágio curricular, na M80. Tive um período de 6 meses de estágio curricular a fazer produção de conteúdos, escrita para guião também, fazia a produção de conteúdos para o programa do Regresso a Casa, com o Pedro Marques, que mencionei há pouco também com a Sandra Ferreira. Foi uma escola ótima, ou seja, só produzia conteúdos, não falava, porque é preciso todo um processo de aprendizagem até chegar ao microfone, não é chegar à rádio e está aqui o microfone e podes avançar, não, é preciso todo um processo de treino, de preparação, e foi uma escola muito, muito boa para aprender a escrever para a rádio, aprender também a falar e a produzir algo que era o guião, e a partir daí, depois desse momento, tive a experiência quando voltei para o Norte, porque em 80 estive em Lisboa, depois voltei para o Norte, surgiu também o casting para a Rádio Nova Era, e nesse período na Rádio Nova Era é que também comecei assim mais a sério e tive a primeira oportunidade até chegar ao direto, mas foram seguramente uns 6 meses em que ia, não diria todos os dias, mas pelo menos 3 vezes por semana para a Rádio Nova Era, e passava horas a gravar no estúdio. Aí já sobre também a batuta de Silvia Braga, para quem eu mando um grande beijinho, que é a diretora de programas da Rádio Nova Era. Olá, Silvia, tudo bem? Isso. Não, mas ela melhor. merece. E de facto foi um período onde todos os dias gravava, fazia o aircheck, que é ouvir a gravação e perceber o que é que estava bem, o que é que estava mal, ganhar ritmo, ganhar fluidez, a intuação, dicção, até chegar ao momento em que, Lamar, vais então fazer parte da Nova Era Team, vais ter o teu horário e vais começar a fazer a emissão em direto. Não, comecei na segunda manhã, no horário que agora está a Débora, comecei das 11 até às 3 da tarde, depois passando
uns meses juntei mais manhãs, na altura com a Silvia Braga e também com o Ricardo Couto, com o humorista Ricardo Couto, e com o passar do tempo fui ficando na manhã, também ganhando o meu espaço, e até agora permaneço nas manhãs. Só vocês escolhem os temas diários? Ou... Sim, há sim, um somos tema, nós. todos os dias Sim. há um tema diferente, Sim, não é? nas manhãs todos os dias há um tema. Esse tema que é preparado com antecedência, ou seja, fazemos uma planificação de 15 dias, não é assim, em mas que, sim, dentro dos fediveres, dentro do calendário do dia em que se assinala naquele dia, ou então temas que depois com o passar do tempo percebemos que são do dia-a-dia, que vão também ser de interesse dos melhores ouvintes do mundo, mas definimos, está tudo definido, Mas, eu tenho por um exemplo, guião. o tema que tu tens é o mesmo depois na tua emissão ou não? Não, é assim normalmente os temas são mesmo só Dedicados exclusivos amanhã, sim. às manhãs, porque é uma altura muito importante do dia e, sobretudo, o Lomar fala muitas. As intervenções do Lomar nas manhãs são muito mais recorrentes do que propriamente as minhas. Eu falo mais vezes. E eu já do que faço aquilo que se chama a locução de continuidade, portanto, a playlist. Não é? Ok. Eu não tenho propriamente um tema, a malta vai sabendo que é a Débora que está lá, mas não tenho o show da Débora. Show da Portanto, Débora. Não, nas manhãs o Lomar. Só quando eu mando mensagem, é que ela se lembra. Quando tu mandas mensagem, eu respondo, faço por responder, porque às vezes não temos possibilidade também de responder a todos os ouvintes, mas ficamos sempre muito, muito contentes. Mudam o nosso dia, transformam o nosso dia. Absolutamente. O WhatsApp, neste momento, é uma ferramenta muito importante para vocês, não é? Sim, sem dúvida. O WhatsApp Que é. começou muito com a questão das manhãs. Sim, foi muito fomentado. Sim, quando eu também cheguei às manhãs, foi na altura em que o WhatsApp começou a ser utilizado a par da linha telefónica para que criemos a interação com os ouvintes. E os temas vêm muito também por causa disso, em que eu lanço o tema, convido a malta a participar através do WhatsApp da Rádio Nova Era, enviam os áudios e depois os áudios passam em direto, mas é como se fosse uma conversa entre os ouvintes e também comigo, e vamos desenvolvendo esses temas, motivando outros ouvintes e ouvindo os áudios e interagindo com eles, interagindo diretamente. Mas sem dúvida que o WhatsApp veio ainda aproximar mais a relação da rádio com os ouvintes. Antigamente, ainda há quem usa a linha telefónica, mas na linha telefónica, dependendo da quantidade de linhas que cada rádio tivesse, mas tínhamos que ir um a um. Eu, neste momento, numa intervenção, posso passar 5, 10, 15 ou 20 áudios que estejam a chegar ao WhatsApp da Rádio Nova Era, é só levantar a via e passar os áudios. E permite-me ali uma interação como se tivesse o estúdio cheio de pessoas que estão a reagir àquilo que eu estou a dizer, mas estão nas rotinas delas, no trabalho, fazer exercício físico, a caminho da faculdade. Sim. Numa grua. Sim, há numa imensos grua também. gruistas a ouvir a Sim, Nova sim, Era. imensos gruistas. Sim. É verdade. Eu lembro-me de uma mensagem de um que estava a trabalhar em Londres e a ouvir a Nova Era em alto som, porque também estava lá em cima alto som. Assim, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu já conheço esta dupla há algum tempo, há alguns anos. E eu pensei que o atordoado, ou a atordoada Era a desta... Débora. Era mas não. É a atravessada, pois Não, não. ela é que é atinada. E É mais certinha ela, não é a ela Débora, mais não é? certa. E Ricardo Lomar, o um Ricardo gosto. Lomar, sabes que ele papai, não vou dizer. Conta tudo. O que é? Que eras O quê? acólito, não é? Sim. Conta ao Mica. Olha, eu e ela ficámos assim. Eu fui Olha, como acólito durante vários anos. Para quem não sabe, um acólito é uma pessoa que ajuda à missa, aqui é a expressão. E, tu queres que eu conte aquela história? Pronto. Ok, acho que é tranquilo. Acho que já passaram muitos anos, também é tranquilo. Foi assim o meu primeiro negócio a nível de empreendedorismo. Porque o que é que acontecia? Eu era acólito e depois, quando os casais também procuravam a igreja para fazer os casamentos, neste caso o parco só fazia a cerimónia se tivesse um acólito. Pronto. E então, como se paga a igreja, eu também recebia uma porcentagem dessa cerimónia. Presenças na igreja. E diz onde é que foste gastar? Não digas. Não digas. E não digas. Eu iria dizer. Agora eu quer ia dizer- Não, em off. Pois em off. Em off eu ele diz. não. E com quem foi? Débora. Quem é Débora? Dizem os teus olhos. Olha, eu acho que Quem é eu quero Débora? acreditar que sou muito apaixonada, sou mesmo. Toda esta energia que eu posso ter é realmente esta entrega. É porque eu sou mesmo, eu apaixono-me muito por pessoas mesmo, sou muito curiosa acerca de pessoas, da música, dos filmes, de qualquer coisa que eu não sei. Eu acho isso muito tentador, por isso é que eu estava a falar da questão de as nossas fragilidades tornarem-se muito a nossa identidade, porque eu adoro dizer não sei. A mim não me incomoda nada, e aliás, incomoda-me é quando as pessoas não acham que, não é, aquela super
superioridade. Não preciso que me digas, eu sei, eu adoro não saber. Porque eu acho que isto da nossa existência, isto de nos transformarmos e deixarmos realmente uma pegada uns nos outros, é podermos saber mais. Isso é que dá alento. Claro. Este dia ter sido diferente de ontem. E esta curiosidade, eu sou muito curiosa e quero manter, acho que é isto que me mantém viva, é de facto eu dizer não sei e não saber muita coisa, mas estar sempre com muita disponibilidade para ouvir, porque eu falo muito, é certo, sou muito interventiva, tenho sempre opiniões, sou muito ligada às emoções, emociono-me muito, comovo-me muito, mas eu adoro isso em mim, adoro. E acho que é por ser muito apaixonada, por me comover muito com tudo o que vejo e encontro. Por acaso dá para perceber que é uma pessoa cheia de energia. Ou seja, e nota-se na rádio. Eu peço desculpa não ouvir tanto a primeira manhã. Normal, isso. É normal. Sabes quem Super acorda ao tranquila. meio-dia. Sim, mas também. Sim. Mas a Débora eu ouço mais Sabes vezes. que eu ouço mais porque eu acordo às 4. Também. Às também. 4 Nota-se. E às vezes estás lá, mas não estás a ouvir. Só estás a... Só está aqui sim, ligado, leva as tripulações e eles vão com aquilo nas alturas. Pronto, e és uma pessoa cheia de energia. Ou seja, nota-se na rádio, todos os dias. Mas há dias menos bons que nós temos, não é? Imensos. E quando imensos. e tens um dia menos bom, como é que consegues contornar? Como é que consegues contornar isso? É aquele fenómeno que eu não consigo muito bem explicar, que quando estamos de facto no ar, eu própria fico naquela, tu agora foste uma fraude, tu estás absolutamente destruída e tu não foste honesta, porque às vezes ficamos neste debate, nesta dicotomia, que é, eu não fui honesta porque eu não disse a verdade. Eu não disse, não, porque tu não consegues. Tu não consegues ali, no ar, partilhar um momento mau. Tu não consegues. Se não estiveres bem, o que é que eu faço? Isto às vezes acontece. Não estou, naquele minuto, eu não estou ok. O que é que eu faço? Passo mais uma música para me encher de coragem de ser aquilo que as pessoas Estão à espera. precisam. Exatamente. E as pessoas têm uma expectativa. E nós somos, não é? Nós temos todas expectativas. E eu não quero ser uma fraude para as pessoas que, se eu não estiver em condições, não estou a trabalhar. Se eu não me sentir, que já aconteceu, um único dia na minha vida, que saí da emissão a meio, que era uma coisa que eu achava que não seria possível nunca, teve de ser. Porque aí sim. E a frase que acho que disse ao Lomar foi: eu não consigo mentir. Porque isso já era mentira. Isso já era mesmo mentir. Agora o que nós fazemos é só, portanto, ok, neste momento não, vou poupar-me agora um bocadinho para voltar com força, porque sei que consigo. Mas quando não consigo, eu também sei que não. Agora, enquanto eu estou no ar, eu acho que há uma coisa que nos protege. Eu não sei. Eu não sei que força é aquela, porque acontece magia naquele momento, assumidamente. Eu já tive também outros episódios em que já baixei a via e a lágrima caiu. Assim, porque eu estava na iminência, a lágrima estava na iminência de cair antes de eu entrar no ar. E enquanto estive no ar, eu costumo falar muitas vezes do Deus da rádio, que eu acho que, portanto, quero acreditar que há ali alguma coisa que nos sustenta, porque esta paixão e esta entrega é tanta dedicação que, mesmo que não sejamos efetivos, mesmo que não sejamos tão capazes quanto ontem, quanto já fomos um dia, há alguma coisa que nos salva ali. Eu sinto isso, porque só isso explica eu própria não perceber quando, o que é que aconteceu aqui? Como é que eu consegui fazer isto? Quem és tu? E há ali qualquer coisa que funciona mesmo, estou protegida, estou bem, aquilo corre bem. Depois a lágrima cai. Depois. E, ok, mas quando foi preciso, É assim, a magia aconteceu. Eu percebo o que estás a dizer, porque acontece connosco em cima do palco. Qualquer pessoa que tenha exposição é. Porque nós já tivemos. Eu já tive um dia muito mau, o Miguel também, e vamos para o palco, esquecemos tudo. Depois, quando saímos do palco, já volta outra vez. Porque é assim, independentemente do teu estado de espírito, foi aquilo que tu disseste, as pessoas estão à espera do teu melhor, estão à espera daquele momento. Tem uma expectativa. Estão à espera de que tu vás alegrar quem está ali do outro lado ou quem está à nossa frente no palco, e não tem que, além de ser um trabalho, não é? Tu sabes que tens a função de alegrar ou de fazer o dia daquela pessoa, nem que seja naquelas 3 horas, naquelas 4 horas ou naquela hora que nós fazemos, alegrar as pessoas estão à espera disso. E também não queremos preocupá-las, porque Exatamente. até acontece quando nós estamos, quando a nossa voz está, ou as pessoas não nos reconhecem
de alguma maneira, ficam muito preocupadas. E às vezes está realmente tudo bem, é só porque nós não somos interessantes todos os dias e porque não somos, não conseguimos. Eu não consigo. E a minha voz, nem sequer a minha voz, está com a mesma temperatura todos os dias. Eu não sou incrível todos os dias, nem faço questão. Agora, às vezes acho que sou, mas também não vou fazer um acontecimento à volta disso. Agora, a voz não está igual todos os dias. E as pessoas, quando percebem, ficam preocupadas e são as primeiras a perguntar: sim, o que é que eu posso fazer? Queres que mande uma alheira para a rádio? O que é preciso? É verdade, eu gosto muito de alheiras. Ela é super fã de alheiras. Também. É a pessoa que mais gosta de alheiras. Pessoal de Mirandela e arredores. Olha, o Zé Chaves. Pedro. Olha o Zé Pedro. Então. O Zé Pedro é de Vila Flor, pá, perto de... Olha, Mirandela, manda-lhe... Ó Zé Pedro. Então. Pedro. Pá, Tem que ser, né? são mais pequeninas as dele. Ou não, porque eu... Mas isso, Olha, isso, Ricardo. Quantidade Oh. não tem nada a ver com Olha, qualidade. exatamente, Também Ricardo. gostas de alheiras? Olha, Gosto, Ricardo, sim, senhora, gosto de já alguma vez você esteve esteve em qualquer lado e a pessoa, eu conheço a sua voz. Sim, já aconteceu. Já. A primeira vez que aconteceu Que foi giro. no metro, porque eu usava também os transportes públicos para vir para a Rádio Nova Era. E aconteceu... Mas tens carta. Sim, mas tem carta. Tem carta de condução. Desculpa interromper. Na boa, na Tu boa. usavas os transportes públicos? Usava os transportes Barcelos públicos. para cá? Sim, Sim, eu vinha de metro, apanhava o comboio em Nino, na estação de Nino, que ficava próximo da casa dos meus pais, bom. vinha até a Porto São Bento, depois apanhava o metro de Porto São Bento até a Câmara de Gaia, porque a Rádio Nova era ali na Avenida também da República, e não me compensava vir de carro para cá quando tinha comboio à porta de casa. Ricardo, mas por amor de Deus, não é? Podias trazer o carro e deixavas o carro no boa. Parque em Trip. Pois, sim, mas pronto, agora faz sentido, agora é? faz sentido. Agora faz sentido. Naquela Parque altura em Trip. não fazia sentido, mas E Deixavas agora o... podes ir a Nice. Não é isso, exatamente. Então, Trazias o carro, Marseille. não é? De Barcelos, deixavas o carro no aeroporto. Eu até pensei que tu ias dizer Barcelos, não sei, Barcelona. Pronto, eu até pensei que era o parque ia ser em Barcelos. Mas, Peço Mas desculpa, como peço estavas desculpa, desculpa, mas como eu estavas estava a dizer, metro? a primeira vez que aconteceu foi quando saí da rádio, apanhei o metro em direção a Porto São Bento e estava ao telefone e um grupo de adolescentes que estava lá no metro, eu reparei que começaram a olhar. Quando eu desliguei a chamada, um deles ganhou coragem de dizer: tu és o Ricardo Lomar, da Rádio Nova Era? E eu, sim, sou. E ele, estávamos aqui a reconhecer pela voz, comentamos e decidimos perguntar: olha pá, a Beach Party, os eventos da Beach Party, os melhores do ano também, muito fixe, parabéns também pelo trabalho, não sei o quê, quem é que vocês vão trazer para o ano? Queriam saber também assim de Olha, posso dar antemão. uma fotografia com a sua voz, faz favor? Isso por Com a sua acaso voz, não, por acaso, porque também não dá o metro uma pessoa, não, e tipo, depois depende um bocadinho. As manhãs da Nova Era. Não, mas não foi propositado, foi sim a primeira vez. Mas é estranho. Eu costumo dar este exemplo, que todos nós temos ídolos e pessoas que vemos como uma espécie de ídolo ou alguém que podemos seguir o exemplo. E o que tem acontecido quando as pessoas me reconhecem pela voz, eu tenho percebido isso também com a ligação dos eventos, quando vemos os artistas e percebemos que são pessoas completamente normais, simplesmente têm aquela exposição, têm aquele trabalho, fazem também aquele momento, aquele show, mas têm os momentos deles, têm os dias deles, têm todas essas situações. A situação mais recente que me aconteceu disso de me reconhecerem foi também num evento privado em que eu estive como DJ e no final da minha atuação no Sunset, as pessoas tinham que recolher e ir para o salão principal. O que é que acontece? Tinha lá no evento alguns convidados que vieram ter comigo e efetivamente disseram: nós adoramos Só Quem é do Norte é que sabe, percebemos que eras tu, podemos tirar uma foto contigo? E eu, sim, sou para a vontade. Nunca me tinha acontecido essa situação de pedir para tirar foto. De repente, quando eu dei por ela, eram mais pessoas a tirar fotos comigo do que com os noivos. Porque eram efetivamente ouvintes da Rádio Nova Era, uns que conheciam, outros que começaram a perceber pela voz: é ele. Nós nunca tínhamos visto quem era a pessoa. E de repente, eu achava que era mais velho. Não, de facto, bate certo. Porque depois tens essa questão que é, cada um de nós imagina e cria a imagem mental do animador que está do outro lado. Olha, eu, por exemplo, como é que se chama aquele rapaz? O Daniel Oliveira. Eu pensava que era muito mais novo. Exatamente, era o que eu ia dizer agora. O Daniel é incrível. Para 80 Daniel. anos, sabem? Sim. Não, é menos um bocadinho. Mas as pessoas fantasiam um bocadinho com sim, com fantasia, o que isso é ouvem, giro. não é? Sim. Isso é giro, ouvem. tu criares essa imagem mental de quem é que está do outro lado.
e de repente tu percebes que, bem, não era bem isto que eu estava à espera. Ou mais alto, ou mais baixo, ou mais velho, ou mais novo. E de facto esses momentos são também engraçados porque para nós não são também uma experiência enriquecedora, porque nós estamos ali, temos a nossa voz que está exposta. Hoje em dia, com as redes sociais, temos também a imagem em alguns momentos, mas essa magia é mesmo muito, muito bonita e é algo que vai caracterizar para sempre a rádio de outro meio digital de comunicação social também. Achas que o Miguel tem voz de rádio? Eu acho. Eu acho que o Miguel fica muito bem em rádio e eu acho que toda a gente tem voz de rádio. Toda a gente pode ter. Eu acho Pode nova ter, era. pode. Nova era. Eu não tenho. Pode. Há um programa numa rádio qualquer que é o Oceano Pacífico, eu fazia o Rio Douro. O Oceano Pacífico. Rio Douro. Rio O Rio Douro que não é tão pacífico, mas Rio Douro. às vezes as correntes, mas podemos. Rio Douro. Vem atravessa. Vocês sabem que estavam a cantar tão bem. Muito os bom, dois, foi. Sim, não. Não? Eu não canto muito bem, Olha, mas se bem que eu eu cantei o também não, salmo não. durante alguns anos. Cantaste o né? salmo? verdade. Como é que era? E por acaso não me lembro, mas eu era muito pequenina. Mas eu cantava. Eu não. É muito alto! Sim, eu ia cantar. Mas eu tenho fotografias, eu lembro perfeitamente eu desse já momento. vi. Tem Na uma fotografia dá para ver que cantavas. Ela Não pequenina dá, de não bandolete. dá. De bandolete. De bandolete em cima. Olha, muito bem do comportado, púlpito, muito bem comportado. Olha, o bandolete, diga uma coisa. Quem é o Ricardo Lomar? O que é o Ricardo? Quem é o Ricardo Lomar? É bom rapaz, não é? O Pá. Ricardo colega. Lomar Estás de boleia, não estás? Estou, por Estás. acaso estou, mas não é. Mas isto foi negociado. Eu garanti que não seria um problema ele me dar excepcionalmente boleia hoje. Mas não, ele não é a pessoa que me dá mais boleias. Eu agora tenho. Mas acredita, eu não pensava que ele é assim tão mafarrico. Ele é mafarriquinho. Para quem Ele foi sai-se. acólito, ele sai-se da casca. Ele Vocês trabalham sai-se, juntos há quanto tempo? Nós trabalhamos juntos há 8 anos. 8 anos. Temos amizade no Facebook há 9, não é? Não, é há 8 anos. Há também. 8. É há 8 também. Sim, Há sim, sim. 8. Há 8 também. Amizade no Que Facebook. ela não te aceitava no Não, não é Facebook. isso. Porquê? Porque apareceu há pouco tempo a notificação, a memória de que tínhamos Ele é que me amizade veio no dizer Facebook. isto. E nós pronto, brincamos com isso. Brincamos com essa questão. 8 anos de relação. Quem é o Ricardo? O Ricardo é a verdadeira definição de bom menino. Bom filho, bom irmão e boa pessoa, muito boa pessoa. Eu Foi admiro mesmo muito isso que combinamos. o Lomar. Não, eu gosto. Ele, para mim, tem um defeito. Não vou dizer aqui, mas ele tem um defeito. Muito grande. Tem muitos. Tem muitos. Qual é E aquele nós que até, mais eu te até enerva? posso já dizer isto. Eu até estou um bocadinho sentida diz, com eu ele gosto. esta semana. Para mim, porque as relações, não são só as relações amorosas que passam por dificuldades, desafios, questionamentos. As relações, e aliás, até mesmo as relações interpessoais que nós temos, não são muito diferentes às vezes das amorosas. Nós é que separamos às vezes aqui muitas coisas e não é preciso. Mas passamos aqui uma semana difícil, ardilosa. Ardilosa. Estou a saber agora. Estou a saber agora. Isso é uma Não, novidade. porque ele não teve tempo nem sequer de conversar comigo. Precisamos de falar. Eu estou a gostar de ouvir, cala-te. Precisamos de Não, falar. Não, fala. Mas eu sei disso, Não. mas eu sei disso porquê? Porque, ou seja, a Ele pergunta percebe foi logo feita. pela minha cara Não, também. A pergunta foi Sim. feita, mas esta relação, primeiro profissional, porque eu fui também lançado aos Leões na Rádio Noveira, foi com Débora Zenha. O meu primeiro trabalho em direto para a Rádio Noveira foi com a Débora Zenha, na viagem de finalistas em Marinador. E foi assim também uma primeira grande experiência. E foi a partir desse momento que percebemos que, além da química que depois apareceu a nível profissional e em direto, a fazer também rádio, percebemos que havia aqui uma ligação e que estes dois seres humanos começaram a construir uma amizade que é uma mais-valia para ambos. Ou seja, a Débora Zenha costuma dizer que é mais uma irmã mais velha que eu tenho. Tenho uma irmã mais velha, que é a Marta, mas a Débora Zenha também se tornou isso. Ou seja, essa ligação de amizade em que estamos ali presentes no dia-a-dia, além de lidarmos no horário de trabalho, que coincide, mas sem dúvida que criamos uma ligação também muito grande. E é a pessoa que está, que ouve, que fala, que põe na linha, que chama a atenção e que eu também a ponho assim com os cabelos em pé, porque como ela gosta de puxar por mim, também gosto de puxar por ela. É um bocado mafarrico. Sou. Mas sabes o que é que eu mais gosto? É trevidote. Mas o que eu mais gosto é as pessoas acharem isso, mas depois não conseguirem comprovar isso. Entende? Então fica nessa dualidade. Vocês não conseguem, mas eu consegui. Agora, a hora de jantar, consegui. Tens a mania também. A hora de jantar, a hora Mas do não há pequeno provas, almoço. a não ser que tragas cá o Miguel. Sim, Ganda Miguel, pá, o empregado de mesa, o Gana Miguel, que foi também Estava boa a rabanada?
Estava ótima, parada 95, recomendo, rabanada. Bem, eu nunca, uma Eu não sou muito rabanada fã e gostei bastante. super leve, ótima. Eu não sou fã de rabanadas, nem sequer de... Eu Mas- também não, mas adorei aquilo. Cremosidade, Não, no muito ponto, bom, muito bom, gostei textura. mesmo muito. Gostei mesmo muito. Sim, mas não fujas ao que estavas a dizer. Esta semana Sim, estamos à espera. estavam chateados. Estamos um bocadinho mais distantes. Ah, Estamos um bocadinho mais distantes. Queres cada um- partilhar connosco? Não, Isso não, resolve. não. Isso Aliás, resolve. eu na rádio cheguei a dizer isso. Eu achei graça que eu nem tinha falado com ele nesse dia. E chegamos, não é? Nós temos um momento que é a passagem, que descobrimos que é um momento até muito aguardado por quem nos Pois é, ouve, sim, fomos que é a descobrindo isso. passagem de testemunho. Portanto, na altura que ele está a dizer até amanhã no programa dele, eu estou a chegar com o meu oi, lindos. E então, nós temos sempre ali um momento de interação e ele perguntou-me, então, Débora Zenha, queres-me dizer alguma coisa? E eu, sim, Ricardo Almar, por acaso quero dizer imensa coisa, mas não pode ser aqui. Então, acerca de hoje... Foi exatamente porque eu isto. A gravação quero pode dizer- comprovar isso. Sim, Mas aqui posso não. dizer, não? Sim. Não, Estamos a- não, estamos só a- mais distantes. Isso preocupa-me, eu fico muito preocupada Sim, quando pá, o tempo é uma coisa. O meu tempo com o teu tempo, com o nosso tempo conjugado. São assim coisas difíceis. Foi uma questão de e de rotina, oportunidade, ou não é? seja- E uma questão de rotina. Pronto, eu senti-o mais distante, não me deu tanta importância quanto aquela que eu mereço. Podemos interpretar dessa maneira também, porque o Toma Lamar lá. é preciso fazer justiça, dá muita importância. Na verdade, dá-me credibilidade, atesta-me credibilidade, é o que eu gosto. Sim, não é uma questão de atenção, foi mesmo uma questão de rotina, de aconteceu. cumprir os horários e, Não, mas além até- da rádio, ter que cumprir outros horários que me obrigavam a sair logo e não temos Mas aqueles minutos e tem aquela... mais a ver com isto, aquela que ligação. é o... Se quiserem, Por a aquilo gente que estás- sai e vocês continuam. Não, na boa, tranquilo. aquilo que as tranquilo. pessoas estão Fiquem a cá. passar, preciso não de ajuda. saberes, por aquilo que a pessoa está a passar. Não é? Tu vais sabendo o que é que acontece na vida das pessoas, porque te preocupas, porque são pessoas efetivamente presentes. Sim. Esta coisa de eu ser muito apaixonada e de ser muito entregue tem muito a ver com isso. A minha noção de amor vem muito exatamente é o património de afetos, mas tem muito a ver com aquilo que eu só construí alguma coisa com alguém porque alguém me deixou. É também esse compromisso que eu tenho com os meus amigos. Eu tenho um profundo amor e admiro muito todos os meus amigos. O Lamar é um desses casos mais recentes, porque os meus outros amigos, se calhar já tenho relações assim um bocadinho Sou teu amigo mais novo. mais duradouras. Eu diria que sim, eu diria com tanta efetividade. Ela costuma usar uma expressão. Qual é a expressão que tu usas em relação a isso? Eu sou o teu... É o meu mais novo. É isso. É uma É o mais meu novo. mais novo. É Olha, é o meu mais novo. É o meu mais novo, sim, sim, sim. É o meu mais novo. É o meu É mais o meu novo. mais novo. Mas pronto, foi só esta questão Não. de tempos, sentidos de oportunidade aqui divergentes e a mim faz-me falta sentir essa acho que presença. Era tão bonito que eu Mas- agora dissesse, não, eu estou efetivamente chateado porque Débora Zen. Não, então não, Não, mas por acaso tenta- não estou. Mas Tenta- ao jantar já Tenta não falhar da próxima vez. Não, Não, mas não, é mas- que ele desvaloriza. Eu é que tenho que chamar a atenção, não é? Porque eu sou mais Tu é velha. que és a... Sim, Exatamente. Desabafa, mas tenta Débora, não podes falhar, por desabafar. favor. Tenta não falhar outra vez. Próxima Não, semana. não é fácil. Não é fácil. Ricardo, quem é a Não é fácil. Débora? Quem é Débora Zenha? Bem, Débora Zenha é um furacão de sentimentos, é um furacão de energias e é alguém que, como vocês também já foram percebendo, nestes minutos que temos aqui de conversa, é alguém que sabe o que diz, quando diz, como diz e, acima de tudo, é alguém que é muito atenta, muito atenta. Tem alguns momentos em que pode parecer assim cabeça no ar e um bocadinho despassarada, mas não, ela sabe o que faz, porque é que faz e é talvez das pessoas que eu conheço mais terra a terra, a pessoa mais real. Aquilo de dizer, não tem problema nenhum em dizer não sei. Não sei. Exatamente. Não sei, Obrigada. explica-me. Estou aqui, quero saber mais sobre ti. Claro. Nunca tinha notado isso, a sério. Pá, não tinha reparado isso. Isso é mesmo muito bom. É uma coisa mesmo natural que se sente, que se vive. Ricardo, Isso chama-se mas humildade. Não gosta de marisco. Não! Pá, não, mas Não gostas de marisco? Tu Oh, comes camarão. Tu comes camarão. Camarão só. aquilo mano. não é interessante. Tu saías de casa de Não. propósito. Não, nunca na vida. Nunca não, na vida. não, E Santo não. António faz isso. Não. Desculpa lá. Não. Não gosta de francesinha. Pronto, aí Não, já não. podemos. Aí já podemos. Belo trunfo, é? Belo trunfo usado. Errado. Não, ele estava aqui já cheio Belo de trunfo, tal. Sr. Miguel. Sim. Bem, Guardei o que é este que aqui. gostas? Já agora. Foi bom. Olha, frango de Tostas churrasco. Tostas mistas. Bom, como é com as Tostas mãos? mistas. Como é com as mãos? Eu passo Mas o marisco com também frango comes de com as churrasco, mãos. é frase. Não, eu não como com as mãos, pá, mas eu curto mesmo muito. Eu sou Comes miúda frango para de comer um churrasco. Não frango. comes frango de churrasco com as mãos? Opa, não. Sai. Já estou a brincar. Não, mas, olha, mas como muito frango. Muito Eu bom. gosto mesmo muito, fico toda contente. Mas outra coisa que eu gosto assim, olha, cozida à portuguesa. Olha, Muito bom. Gosto. Muito bom. Fico toda. Gosto da couve.
Ai, esquece. E da Os legumes. batata. E tudo, todos os legumes. Aquele, Mesmo a própria O arroz a branco água. do A água que cozido. fica, sim, sim, sim. Não há arroz Aquela água branco do que cozinho saiba é tão ótimo. bem quanto adoro Há feijoada. bocado perguntaste-me qual era o meu É a minha prato comida favorita, Exato, feijoada. perguntei. Sim. Qual é o teu? É, Qual feijoada, o teu? cabidelas. O meu pai, eu diria Cabidela. mesmo frango de churrasco, pá, mas se não for frango de churrasco, sei lá, arroz de pato, pai. Olha, eu vou-te contar uma coisa. Nós temos um colega nosso, um amigo nosso, que é jogador do Porto, e a primeira vez fomos almoçar com ele, o Miguel, quis levar a um restaurante. XPTO. Ele chega lá, olá, estou de fato de treino, eu queria ir a um tasco meu, para comer uma francinha ao churrasco. A segunda vez fomos almoçar, até foi esta semana, já fui outra vez a um restaurante, aquela marisqueira também, não é? Fomos a uma marisqueira comer francesinha. Eu não tenho culpa. Mas isso é recorrente. Débora, ele comeu a francesinha. Ok, vinha de fato. Vinha com um camarão em cima. Ah, exato. Francisco. Pois. Não, Não, pá, eu foi disse, na Mauritânia. Pronto, ele comeu a francesinha. ou seja, esse E gostou? rapaz gosta, tu gostas de churrasco, Sim. eu vou, agora eu vou ser eu a levá-lo exatamente da feira. Um bom tasco. tasco. Vai. Espera ainda. O próximo, vais dizer o quê? Mas agora lembrei-me foi de pataniscas. Também Olha, passo com gosto. pataniscas. Sim. Gostas de pataniscas? Gosto bom, mesmo. é bom. Gosto mesmo muito. Rissóis. Também. Bolinhos de bacalhau. Adoro rissóis frios. Também. Gosto. Isso- E bacalhau, Isso estás já a dá aqui gozar? uma boa discussão. Claro. Eu por acaso também gosto. E aquela... Frios. É como a massa no dia seguinte, por exemplo. Ricardo, Diz. e aquela grande... aquela grande quesília, não é quesília? Aquele grande dilema que há aqui. Sushi. Sushi, adoro sushi. Aliás, uma das últimas compras que fiz foi um kit para fazer sushi em casa. Para aprender a fazer sushi em casa. Come tudo, ele. Eu como tudo. Eu adoro comer, adoro cozinhar, adoro experimentar coisas novas. Sim, adoro. Coisas novas? Sim, experimentar a nível gastronómico. Gastronómico. E experiências também da vida. Por isso, só vivemos uma vez. Meus caros. Sou mais novo, mas tenho muito também para ensinar. Olha, vocês na Nova Era tiveram e têm a Nova Era, os melhores do ano, a Beach Party. Qual foi aquele artista que mais vos surpreendeu? Eu sei que estive presente uma vez nos melhores do ano. Tirando Eu, né? Qual foi aquele que vocês mais vos surpreendeu? Pela positiva. Vamos já à negativa. Se não quiserem dizer. Olha, pela positiva, eu sou muito sincero, eu, enquanto ouvinte da Rádio Nova Era, eu fui ouvinte durante muitos anos da Rádio Nova Era. Acho que todos nós Ambicionava trabalhar na Rádio Nova Era, fazer rádio na Rádio Nova Era, Nós também gostávamos disso. conhecer os DJs, conhecer também os DJs, quem sabe, um dia, quem sabe. E de facto, tive a oportunidade de conhecer o Armin van Buuren, que era alguém que eu gostava imenso, e posso usar aqui a expressão, um verdadeiro senhor. Chegou à Beach Party com a comitiva dele, foi abordado também pela parte da produção para perguntar se queria fazer a entrevista para a Rádio Nova Era antes ou depois da atuação, e ele próprio disse, quero fazer antes e eu vou. Não precisou de segurança, não precisou de manager a vir com ele, não precisou de querer saber as perguntas, veio connosco, comigo e também com o Miguel Rodrigues, que é o jornalista da Rádio Nova Era, pelo recinto do evento, sem qualquer tipo de problema, parou para cumprimentar fãs, para tirar fotos com fãs, falou connosco no estúdio, foi incrível, vedetismo zero. Estava ali a curtir e foi dos melhores sets que eu vi em toda a minha vida. Vi também outros sets, outros DJs que estiveram na Beach Party Nova Era, mas zero vedetismo. Alguém que é conhecido por milhões de pessoas em todo o mundo, mas estava ali com um lado humano, era ele. E esse lado humano, a mim, deixou-me... Esse foi o ano pós-pandemia, não foi? Foi o primeiro. Foi 3 dias, exatamente, foi 3 na dias, altura sim. da edição. Foi com 3 Dimitri dias. Vegas and Like Mike na sexta-feira, Martin Garrix no Armin sábado van e o Buuren. Armin van Buuren no domingo, a fechar. Sabes que eu acho que há muita malta que chega a esse estatuto e se esquece de quem lhe paga as contas ou de quem os sustenta, é o público. Sim, sem dúvida. E acho que sim. as pessoas Já são disse várias vezes ao Miguel. muitos em todas as áreas. Olha, mas São pouco a agradecidos, nível poucos geral, agradecidos daquilo aos que nós públicos. também lidamos, todos eles são humildes e eles próprios, os DJs, agradecem e dizem, bem, de facto, isto é um marco, porque entre eles, de um ano para o outro, nós temos algumas situações em que são os DJs que mandam mensagem a perguntar e a mostrarem também interesse para atuarem na Beach Party da Rádio Nova Era. E esse lado humano, e de vez que eles vêm com as equipas, que vêm com as famílias e que estão no camarim, que estão nervosos, muitos deles estão nervosos, a tremer como varas verdes, antes de entrarem para palco. Estamos a falar muita gente que tem anos disto e que estão habituados a subir a grandes
grandes palcos, mas estão ali antes de entrar, e quando começa a introdução também do set, estão super ansiosos e também nervosos para que a atuação corra bem. Sabes o que é que também às vezes dá nervos? quê? É tu ires viajar, levas o carro assim. E agora, Temos que alterar muita isto. gente me diz assim: "Ó Miguel, onde é que eu posso guardar o carro?" Pá, parque em Trepa. Eu vou pedir uma sugestão. Parque em Trepa, Ok. pá. Parque em Trepa. Vou para Barcelona, deixa lá o carro. Vou para Nice, deixa lá o carro. Vou para Vocês o Parque acham- Zelo, deixas no aeroporto, aqui do Porto. Vocês Vou acham- para Nini, deixas no Porto. Também, e apanhas o comboio. Não é? Onde é que estás a morar agora? Sarzedo. Para Sarzedo. Born and raised. Sarzedo é para ali, não é? Para Gaia, para os avançados. Parque em Trepa. Aqui no Porto, é Parque em Trepa. Acham que devíamos meter em rodapé sempre ou ele fazer como faz? Não, eu acho que podiam até alterar. Sim, uma vou vez fazer. o Sr. Miguel... Não, porque são eles que nos lembram. E Mas bem, a a regia a fazer... conversa. Vai fluir, vai fluir. Porque nós estamos a conversar e Park and tal. Trip. Ah pá, tem que Sim, ser mas- Parque em Trepa. Mas foi bem inserido. Pronto, É, já foi bem estamos a certo. falar de Bem quê? Sabes? Estávamos a Estamos a falar... falar do aquele Sim, do estávamos a Van falar Bruisen. sim, do Armin É que eu van não sou Buuren. profissional da Ele- rádio. ele- Não, joga estávamos a onde? falar dos artistas, ou seja, estávamos a falar dos artistas que mais nos impressionaram. bom. Foi essa a pergunta do E Sr. a ti, Miguel. Débora? E assim, nós Tirando temos, nós, nós dois temos ações, Não, vocês são indícios de artolas, não são simpatia. artistas, é diferente. Vai buscá-la. Parece o meu pai a falar. Bem, quanto aos eventos, aliás, eu também tive a oportunidade de, enquanto estava na Rádio Sudoeste, de fazer todos os festivais Sudoeste. E encontrei-me também lá com algumas pessoas que encontrava na Beach Party e depois encontrava no Festival Sudoeste. O Martin Garrix é muito, mas muito querido, simpático. e muito querido, é muito querido. Muito mesmo. Há uma fotografia do Mais que Martin nós? Garrix, tipo assim, numa fotografia minha, tipo... Mais que nós? Não, Não, porque vocês são dois. Quase. Não, como porque vós- eles também como são vocês, dois, quase. juntos superam, é por causa disso. Não. Quase. Martin. Sorry about that, but. Ele vê, por acaso ele vê o nosso Vê, podcast? vê. Ele comentou o último. Thank you eu vi. very much. Só Sim, lá fine. comentou. Comentou. Não, I love é you. mesmo muito simpático, mas até o Steve Aoki, que é assim um bocadinho mais. Tem assim aquele ar assim. Aquele ar asiático, não é? E nota-se. Mas mais impessoal, mas não, é também muito simpático. Mas eu acho que, se calhar, em termos de atitude em palco, entretenimento em palco e presença no palco e fora dele, Timmy Trumpet. Sim, é... O Timmy Trumpet é altamente agregador. Ele é fabuloso. O sorriso dele Nós fomos ver. é outra coisa. Aquilo é mesmo. Ele diverte-se imenso a fazer aquilo. É. Atenção, Ele é um espetáculo. aquilo é o Timmy no dia a dia. Se vocês o seguirem nas redes sociais e virem as histórias dele, ele é uma pessoa altamente divertida, com boa energia e adora o que faz. Adora o que faz. Isso nota-se também no impacto e da forma como chegou ao público nos últimos anos. Foi dos DJs que rapidamente também estourou. É fácil gostar dele. É e não muito tem nada de fácil errado isso, nisso. É isso. É muito fácil gostar Não tem dele. nada de errado. E é completamente alucinado. É E é alucinado músico, no bom é sentido, ou músico. seja, no bom sentido. Eu arrisco-me a dizer que também vocês gostam daquilo que fazem, não gostam? Sim. Muito. Normal. Amigo, não é normal. Não, nota-se, neles nota. Poucas pessoas, Só estava lá bom dia todo. não é isso? Poucas pessoas se podem dar ao Mais luxo. um dia na rádio. Meu amigo, Estás a conduzir, é trabalho. vai contra um poste. Não. Meu amigo, não, nem toda a gente faz aquilo que gosta. Sim, Pelo sim, amor sim, de sim. Deus, Não é? Eu antes de chegar Nem à toda a rádio, gente faz aquilo que gosta. eu antes de chegar à rádio e fazer rádio, tive outros part-times e fui empregado de mesa, fui empregado de balcão, tive outras também profissões que... E não deixavas de ser profissional. Não, sem dúvida, e que me ajudaram imenso a ganhar comunicação, a lidar com as várias gerações, desde os mais novos até aos mais adultos, e só percebi isso anos mais tarde, quando comecei a fazer rádio, a lidar com o público na rua, na reportagem, e a buscar um bocadinho desses momentos em que tu tinhas que te salvaguardar e tinhas que comunicar com a pessoa e chegar até à pessoa e perceber, bem, eu já fazia isto quando era empregado de mesa e tinha que vender mais aquele prato para persuadir as pessoas a quererem aquele prato, porque na cozinha estavam enrascados, porque a carne não estava a sair de um ponto. Estão a perceber? E com o passar dos anos vais entendendo que tudo na vida faz sentido. Ou seja, naquele momento, naquele timing, e tenho-me cruzado com algumas pessoas ainda dessa altura em que me dizem isso, que é, notava-se que tu eres profissional no que fazias, mas isto não te enchia as medidas. E agora tu estás a fazer aquilo que sempre ambicionavas, que falavas aqui, que gostavas, e é bom ver-te a fazer isso. Ou seja, é óbvio que eu estou orgulhoso desse percurso, que ainda há muito caminho também para percorrer, mas
pá, adoro o que faço. Custa Sim, acordar eu vinha com- cedo Exatamente. todos os dias, mas não é só compromisso, é chegar ao estúdio. Sou muito feliz a fazer aquilo. Aliás, a Débora Zenha chega à rádio às 8 da manhã, a maior parte das vezes eu tenho o volume das colunas no máximo, estou a curtir dentro do estúdio a música que está A a tocar. assobiar e a dizer, é para partir, É. é para partir. Sim, ou seja, eu sou muito feliz a fazer aquilo. E por mim eu tinha todos os dias o estúdio cheio de ouvintes, estávamos a fazer aquilo com os ouvintes lá no estúdio, porque pá, as pessoas enchem-me as Gostavas de medidas. ter alguém contigo no estúdio? Gostava, eu gostava. Por acaso gostava. Gostava de ter Tens de mais falar alguém a com fazer também. A senhora doutora Silvia. E aí, Silvia, tudo bom? Ai, Silvia, tudo bem? Falar Tudo com bom? ela. Fala com ela, depois diz alguma coisa. Não, Sabes, tipo- vocês sabem que a Nova Era é um marco aqui no Norte. não é? Sim, a Nova Era é uma identidade, nós estamos a dizer Nós, isso. Mas desculpa, uma questão que eu tenho curiosidade. Há quantos anos é que trabalhas na Nova Era? Ora, na Nova Era, em maio vão ser 14 de rádio, na Nova Era, eu acho que 12, 11. 12 anos de Talvez. carreira. ainda muita gente ainda canta aquela da Ford Nova. Não é? Já fui E a Ford Nova, sim. Que era com a voz do Arthur Jorge. Arthur Sim. Jorge, sim. O do Copo em Copo. Também com Miguel Rodrigues, que ainda Ainda há. existe. Ainda A- existe, a- o a do Copo em agenda, Copo. Já a há agenda uns também. anos que nós Yeah. ouvimos isso. É verdade? A Nova Era, sim, é uma identidade no Norte. Aliás, a Nova Era já tem... Tem 35 anos. 35 anos, sim, vai fazer. Legais, Sim. porque foi pirata, chegou a ser pirata, não sei se Logo um nos ano ou inícios, dois, sim. mas chegou a ser. Legais são 35. Andava Sim. assim. Era. O pessoal a fazer emissão era assim com ele. Não, porque eles ainda têm um olhinho. Aí a malta deitava um olhinho na emissão. então- Engraçado, jovem. Ele tem, sabes que ele tem uma veia cómica. Diz uma piada, diz uma Tens. piada. Digo uma piada. Sabes Pois, assim é, uma é sempre- nota fixe. É Pois sempre é. aquela pressão. Eu Pois quando era mais novo, eu passava um bocadinho despercebido, mas quando era preciso entreter a malta, eu entretinha. Eu lembro-me que na escola primária, numa das festas de Natal, foram contratados uns palhaços para fazer a animação na festa de Natal. E esses palhaços... Já aprendeste a nossa atenção. E esses palhaços fizeram, em palco, chamaram várias crianças e também alguns funcionários da escola para fazer uma máquina de cerveja. E tinham que fazer vários, ou seja, uma máquina, neste caso acho que era mesmo uma máquina de cerveja, e tinham que fazer vários movimentos com todo o processo. Eu fixei aquilo. E durante meses, em festas de família, jantares com amigos também dos meus pais, eu fui fazendo aquilo que os palhaços também tinham feito. E foi a partir daí que eu comecei a notar que a comunicação estava em mim. Apesar de não ser aquela criança hiperativa, a correr de um lado para o outro, a falar sempre, gostava muito de ouvir os adultos. Sempre gostei muito de estar sentado à mesa a comer, mas também ouvir os adultos. E preferia muitas vezes ficar a ouvir os adultos e aprender com isso e ouvir essas histórias do que estar a brincar com as crianças. Mas com o passar do tempo fui aprendendo isso. Quando era mais novo, o meu pai não gostava muito que... Aliás, não me deixava ver o Levanta-te e Ri e não gostava muito que eu contasse as piadas do Fernando Rocha. Mas eu adorava o Fernando Rocha e lembro-me do meu padrinho trazer para a nossa casa, para uma dessas aparelhagens, a cassete, não sei se vocês se lembram disso, do Sousa da Ponte. Sousa da Ponte. Do Sousa da Ponte. Olá, eu sou o Sousa da Ponte. Ficou encalhado. Isso é uma memória que eu tenho de infância. Os meus pais detestavam que eu, ou seja, imitasse o Sousa da Ponte. Mas eu lembro-me de ouvir aquilo na aparelhagem pequenina, em cassete. Lembro-me de algumas passagens, sim. Isso aí. Não, é essa mesmo, eu sou o Sousa da Ponte. Não, era... ele tinha um trocadilho, tinha uma música que era um trocadilho. Agora não consigo também recordar, mas sei que ele tinha uma música que era um trocadilho e eu lembro-me de estar a cantar e o meu pai olhava para mim e dizia isso não, mas sabia muitas anedotas do Fernando Rocha também, e fui acompanhando isso, mas um bocadinho como estava ali, só mostrava quando em alguma situação era preciso animar alguma coisa ou assim, surgia, porque sempre fui muito pacato, passava muito despercebido nesse sentido. Mas tem uma piada, ok, tem uma piada. Sabiam que o reggaeton, Já muita ninguém gente, esperava. o reggaeton não nasceu na América Latina. O reggaeton nasceu no Porto. Oi? O reggaeton, o original nasceu no Porto. Uhum. O reggaeton nasceu no Porto. E foi por causa de uma criança. Chegou a casa, estava em casa com o pai, fez os trabalhos de casa, e depois chegou ao pé do pai e disse: pai, não tenho nada para fazer. Queria fazer alguma coisa. E o pai disse: filho, te pensa um bocadinho, de certeza que vais arranjar alguma coisa para fazer. E ele depois a pensar, disse: já sei. Pai, vou regar o jardim. E o pai disse: reggaeton. E pronto. E foi assim que surgiu o reggaeton no Porto.
Regatão. Não, Regatão. 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 Regatão E tu, foi Débora, criado sabes em alguma, Débora? Ai, eu sou péssima a contar, porque eu lembro-me sempre do final. Então Atrapalha-se toda. é uma vergonha. Falar Que em vergonha. Falar em vergonha, qual foi a maior vergonha que passaste assim, em rádio que tenhas Tirando aquela do atrapalhado? Olha, eu lembro-me quando estava. Eu cantava na Rádio Sudeste MN. Era Sudeste MN, mas depois o patrocínio chegou a mudar. Na altura a TMN passou a Mel. E eu lembro-me que quando dizia que a rádio passou a ser Rádio Mel Sudoeste. E sendo que eu estava nas ruas do Porto, não é? Em reportagem, apanhava imensas queixas em direto do serviço da Mel. As pessoas. Olha, menina, a minha box já não funciona há uma semana e meia. Sim, sim. As pessoas aproveitavam o momento para se queixarem do seu serviço de televisão, net e possivelmente vós também. Isto é muita piada, sempre que ela conta isto. Não, porque eu estou a lembrar da cara das pessoas que normalmente tinham mais de 60, porque eu achava que lá está naquela. Olha, ok, malta do Porto, não é? Mel! Foi a pior coisa que fiz da minha vida. Atenção, estou a interpretar, mas Não, é o serviço que eu depois- tenho em casa e é ótimo. Eu também tenho. E era muito, muito divertido. Lembro-me também, e também me comove, mas tinha muita piada na altura que eram os arrumadores todos de carros da Baixa do Porto. Eu conhecia-os a todos e a maior beleza era eles nunca me perguntarem o nome, chamarem-me sempre menina da rádio. Imagine, se E ela perguntavam conduzisse... por mim, de género, tipo, a menina da rádio não esteve cá ontem. Passou-se. Passou-se. Mas aqui, pegando na história que ele contou porque não tem carta, ela podia ser a única pessoa no Porto que não tinha que dar moeda aos arrumadores. Porquê? Era. Porque eu os conhecia a todos. Mas, ironias da vida, não tem carta. Tem carta. Não é. Mas assim, Mas ainda vergonha. bem. Vergonha. Assim posso dar-lhe Belém. Assim, era sempre um bocado dramático quando eu estava em reportagem. Era. Na rua, estão a ver o Porto, num dia assim mesmo de temporal, com o vento, à procura de pessoas, quase a mendigar pessoas, em falar com elas. De manhã. Por favor, fala comigo. E era fala para indireto, mim. era indireto. Sempre em direto. Que Aliás, risco. por exemplo, acontecia muito. A Débora que está com a Tânia. Estava com a Tânia. A Tânia já não está. Teve que ir apanhar o autocarro 1 metro. É. Por exemplo, acontecia muito. Eu engano muito no nome das pessoas. Tendencialmente. Já foi uma coisa mais que já me aconteceu mais vezes. Agora estou em franca recuperação. Mas. E eu enganava muitas vezes no nome das pessoas. Então tinha tendência de. Imagina, a pessoa dizia-me: olha, João, vamos entrar em direto, ok? Muito bem. Diogo, bom dia. E as pessoas ficavam muito ofendidas. É normal, não é? Tinha-me acabado de dizer há 10 segundos. E então usava uma estratégia que eu recomendo imenso, repórteres do mundo e tudo à volta. Eu dizia sempre, epá, não, Diogo, meu nome é João. Ai, desculpa, Diogo é o nome do meu ex-namorado. E então, mind games, you know? E então as pessoas ficavam tipo, então está tudo, precisas de ajuda? Queres desabafar? Já pegavam as pessoas no microfone. Desculpa, E vamos entrevistar não Débora foi Zenha, que minha está aqui. intenção. Mas é pegar essas vergonhas e tendencialmente, em boa verdade, também vos digo, eu não me levo muito a sério e eu não tenho assim, pá, não há nada assim que me deixe. Não. Eu não fico muito atrapalhada, não fico muito aflita. Não fico mesmo. Nem ele te consegue isso é bom. atrapalhar na emissão? Ele só me enerva, É ele só me diferente. irrita muito. É mesmo. Eu já não tenho resposta para ele, como eu já lhe disse tanta coisa, já lhe pedi às vezes, por favor, não. Ele insiste e pronto. E ele intromete-se muito no teu programa? Não. Eu faço questão que ele se intrometa às vezes. Não, às vezes. ela às vezes chama-me para pedir ajuda a alguma coisa, calha de ser um ponto de fala, e ela para dizer, Ricardo Lamar está aqui no estúdio, pronto. E às Porque eu vezes, gosto disso, Sim, eu, sim, sim. eu gosto É de giro, eu acho qualquer que isso é visita que giro. recebo no estúdio, qualquer visita domiciliária, eu acho que merece ser reportada, porque para dar um bocadinho de agitação, que é, não, nós estamos aqui, o Lamar ainda está cá, o Lamar ainda não foi embora, Sim, porque- ainda não foi para Barcelos, o Lamar o que é que anda aqui a fazer? Que papel é que tu vens buscar, o Lamar? Portanto, brincar um bocadinho com isso, para dar
de ideia de dinâmica, de Sim, vida. sim, exatamente. Não sou só eu, não é Sim, só e- música. A rádio funciona como uma empresa, de uma forma geral. Não há moedas para café. Eu já te paguei café. Então tens de me pagar hoje. Olha que eu paguei-te a semana toda. Não tens moedas, ainda não tens moedas. Pá, este tipo de coisas Sim, tem que ser viva, tem que haver vida ali dentro. E aquele caso também para as pessoas pensarem, ou seja, falamos aqui também do caso e da realidade da Nova Era. Nós fazemos a emissão em direto, os painéis 4 horas, mas nós cumprimos um horário de trabalho que é superior às 4 horas. Não estamos em direto ao microfone, mas estamos na rádio a preparar conteúdos para o dia seguinte, para a gravar publicidades e por aí fora, mas é uma realidade que muita gente não tem essa noção. Também não tem que ter essa noção. Mas acontece por estar, pois, mas e tu não trabalhas, só fazes rádio? E eu comecei a defender-me, e a Débora Zé sabe disso, que é, quando perguntam, mas muito bem, mas, bem, aquela rádio é um trabalho. Eu disse, eu não trabalho, eu faço rádio. É o que eu digo, eu não trabalho, faço rádio. Inverto um bocadinho o jogo. Mas é normal e é legítimo as pessoas pensarem isso, porque deixam de ouvir, já não está ali, já foi à vida. Ou seja, mas não é só abrir o microfone, é todo um trabalho de preparação, de produção, de escrita de guião, de pesquisa de conteúdos, que é necessário fazer para que os programas e aquilo que nós vamos dizer faça sentido, tanto para o auditório como para nós. Claro, Sim. claro. Sim, mas em boa verdade nós também ali na Nova Era estamos muito à vontade e é muito Sim, fixe. sim. É muito fixe, é muito free spirit, estamos mesmo à vontade. Ali, sobretudo, e como eu digo sempre, a Nova Era deixa-nos ser. Tal e qual, exatamente, nós estamos ali mesmo muito, muito à vontade. E é isso que vocês uns notam com como os ouvintes. outros e ali. Ainda hoje estou-me a lembrar, o Sr. Poças, da área comercial da Rádio Nova Era, chegou ao estúdio entrou, e às vezes as pessoas entram assim naquela de estamos no ar, mas entram, vão fazer alguma coisa e está tudo. Ele hoje entrou, eu não estava à espera, ele estava a cumprimentar o Daniel, que estava no estúdio, e olhou assim para mim, eu estava em direto e eu. Oh, Sr. Poças, quer-me dar um beijinho? Venha cá dar um beijinho. Ou seja, um registro algo até popularucho, não é aquela coisa. Mas por que não? Mas por que não? Então ele queria-me dar um beijinho, eu ia negar um beijinho ao Sr. Poças. Claro que Pelo não. amor de Deus, com amor da testemunhas, santa, pá. com cúmplices. Não. Pá, eu acho que sim. Pá. É isso. A rádio está alerta e a rádio é de todos. E portanto é para ser viva, é para estar acordada. Dinâmica, acordada. dinâmica, não é? Acordada. Muito bem. Vocês muito bem. acham que o Bicalho tinha... Não tinha. Eu acho. E de manhã? Também eu adorei. E de manhã? isto. De manhã, sim. Fazeres o Não, trânsito. nunca. Sete- Não sete, tenho 11, voz para sete, isso. Não 11. tenho voz, não tenho voz. Ora, Não tenho apresenta- jeito. apresenta aqui Não agora. tenho jeito, não consigo, mano. Começa-me a rir. Ele começa-me a lembrar da voz de Lamar. Começa-me a Olha, rir. E dá-te para rir. Boa. Eu não vou esquecer. Não, este eu- agora tem um bocado mal. Ele, Não, para rir. Não, teve ótimo, Não teve é ótimo, isso, sim. cara. Não é isso. É tipo. Eu acho que há pessoas que começam a falar assim e tal. Eu começo-me a rir, mano. Ai, gajo, não consigo. Mas isso já é fazer a vozinha. olha, e tu, vergonha. É assim uma... Em rádio, Eu quero saber, né? Isso eu quero saber. assim, a maior Pá, vergonha Marina em Dor, rádio. não tens assim nenhum momento. Não foi momento de vergonha, ou seja, não, eu tive um momento em Marina Dor, Já ficamos presos numa varanda? já ficámos presos em Marina Dor, mas tenho um momento em Marina Dor que me marcou a mim muito e marcou também uma pessoa que foi a pessoa entrevistada. Numa das noites de Marina Dor, quem atuou nessa noite foram 2 artistas que estariam connosco nos Melhores do Ano, passado umas semanas. Então, nessa noite, nós decidimos que não iríamos entrevistá-los porque eles iriam estar connosco daqui a 2 semanas. Então, ficamos com uma noite de descanso, ou seja, uma noite de descanso. Fomos na mesma para a Arena dos Espetáculos, fomos convidados para estar no backstage e no camarim com um dos artistas e o outro artista que atuou primeiro sai do palco. E quando nos vê na zona do camarim, bem, malta da Nova Era, bora, vamos fazer a entrevista. Siga para fazer a entrevista. Bem, estou aqui com a energia, vamos fazer a entrevista. O manager dele ficou a olhar para nós, porque tinha falado connosco, anteriormente a dizer que não era necessário dar a entrevista. Mas eu olhei para a Débora Zenha olhou para mim e a minha resposta foi, bora, vamos lá fazer a entrevista. Pá, tu saíste agora de palco, 10, 15 minutinhos, estás aí tranquilo, já vamos fazer a entrevista contigo. Eu não tinha nada comigo. Ou seja, tínhamos o material que levamos para fazer a reportagem no hotel. Pronto, o que é que acontece? Nós estávamos de folga, então estávamos a aproveitar a folga nos camarins, no backstage, super tranquilos. Eu saio a correr em direção ao hotel, para não fazer esperar o artista. O hotel, seguramente, é para aí 1 quilómetro de onde Ele correu estávamos. muito, ele suou muito. Eu fui a correr ao hotel, entrei no hotel, voltei novamente.
a meio do caminho parei para ir recuperando o fôlego, cheguei, fiz a entrevista, no final da entrevista o artista, que é um artista nacional muito conhecido, disse, pá, adorei esta entrevista, meu, foi a melhor entrevista que me fizeram até ao momento. E eu não tinha preparado nada, falei, fiz as perguntas, se me perguntar as perguntas é que foram, não sei dizer, mas tem a gravação na rádio, e foi assim um momento que me marcou, porque não estava à espera, não sabia muito bem como reagir naquela situação, mas no final de contas correu muito bem. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Mas arrisquei um bocadinho porque estávamos de folga, estávamos ali super free, estávamos a Lamar, aproveitar. admite, já tinhas bebido. Já tinha Não era bebido, isso, já ele tinha estava bebido, já aqui tinha às bebido, voltas, já. às voltas. Já tinha bebido, estava bem, mas... Se calhar opá, foi por causa disso. olha, se calhar foi isso. Mas nunca, ou seja, nunca mais, não. não foi tentar, não sabia, foi mesmo apanhado desprevenido. Eu acho que o artista também, se vir este podcast, vai descobrir nesta altura, porque ele nunca... Podemos dizer. Podemos dizer, vamos dizer. Claro, és foi ao tu. peruca, foi ao peruca. E o peruca? Sim. Pá, toma lá então. Foi. fixe. Mas olha, Vai buscar lá. mas foi incrível. Foi uma noite também muito fixe. E foi assim, eu estava a começar, como disse há pouco, esse foi o primeiro ano em que fui como repórter da Rádio Nova Era e tive também a oportunidade de fazer programa em direto e era a minha primeira grande experiência. Não, mas lá está, ele em teve uma rádio. experiência Big Brother comigo, porque o primeiro trabalho dele que faz em rádio, de repente é uma semana com uma pessoa que ele não conhece, Sim, e não fomos é os só dois quase para viver Marina com Dor, essa sim. pessoa, é tipo trabalhar com ela. Trabalhar e viver, porque nós fazíamos emissão durante uma hora em direto a partir de Marina Dor, ou seja, levamos ao nosso estúdio e montamos o estúdio em Marina Dor, mas depois tínhamos também pontos de reportagem, ou seja, passávamos o tempo todo juntos a preparar as emissões, a preparar também as entrevistas com os artistas, e foi assim o primeiro grande processo que... No ano seguinte, os meninos do Rio usaram uma expressão que até agora nós usamos, porque no final da entrevista que fizemos com eles disseram: bem, Lamar, que incrível, que evolução, tu sofreste de deborização. Ou seja, deborização por ter trabalhado com a Débora. Sim, mas isso para mim foi um elogio, acho que para ela também, claro. nesse sentido de que houve ali um crescimento. Ainda bem, passou também um ano, foi um ano em que muita coisa aconteceu, errei, aprendi, cresci, mas sem dúvida que foi assim lançado às feras, quando surgiu o convite, disse: bora, siga. Siga. Sim, sem dúvida. E todos os dias é uma aventura. Não, no primeiro ano ele dizia-me que sim a tudo. Tudo mesmo. Eu lembro-me. Eu tinha muito medo dela, eu tinha medo dela, porque a Débora Zen, ou seja, nesta assertividade e da comunicação, não é ter medo, receio físico nem psicológico, mas ela era muito assertiva, ou seja, eu era um rookie, estava a começar. Pelo ciclo, era a minha, sim, ela era a minha diretora e a minha figura de referência. Ou seja, ela sabia o que estava a fazer, porque ela era a profissional. Eu não, eu estava a começar. Eu era o estagiário. Era respeito. Viste logo comigo que tinha jeito, viste? Já não, percebi logo. Sobretudo porque percebi que a pessoa valia muito a pena. E eu acho que eu acho que para seres bom profissional tens mesmo que ser boa pessoa. Sim. Em tudo. Por falar em boas pessoas. Meus queridos. Rui. Estamos com quanto tempo? Uma hora e 10, não é? Nossa, chegaram até aqui. Comentem com a beterraba, pode ser. Pode ser. Why not? Hashtag beterraba. Só para saber que vocês viram. Ora bem, nós pedimos sempre aos nossos convidados que nos deixem, como vocês podem ver, Já tem aqui um grande já espólio. já temos Exatamente. já estamos a começar a ter um bom espólio. Este carrinho, olha, foi de um parceiro vosso, do João Ricardo Pateiro. do João Ricardo Pateiro. Pateiro, Ali foi aquele alter foi do Tiago Guimarães. Eu tenho aqui uma coisa muito gira. Não sou eu. É sempre isto, mano. É isto. Mostra. sempre, mano. O que é? Ele vai pegar. Daqui parece-me um telefone, um auscultador. Pá, tira-me isto daqui, por favor. Calma. Mostra, vamos ver. Estou? Sim. Ai, não. Silvia Também Braga foi João também. Ricardo Pateiro. Estes dois são muito jeitosos. Estes dois, diz. Foi João Ricardo Pateiro também, não Foi o foi? João Ricardo Pateiro. Olha que Sim. giro. Está giro, não está? Pois, é muito giro. Olha, temos muita coisa gira. Temos aqui isto do Gaspar Azevedo, Francisco Menezes, temos aí o Ciro, o João Ricardo Pateiro, aqui do Balas e Bolinhos. Aí Isto está. aqui, sabes o que é isto aqui? O que é? Em cima, isso é uma dedicatória? Quem é que está? Mas o que é aquilo? Não sabem? Tem direito a um bolo rei. Que a Débora gosta de bolo rei. Eu gosto de bolo rei. É. Para quem não gosta de nada. Eu não sou muito fã, mas eu eu ofereço entretanto bolo rei. lembrei-me de uma coisa. O quê? O meu prato favorito não é arroz de pato. Eu menti. Ih,
o Não falaste drama, arroz de pato? o horror, a Não, mentira. o meu de prato Débora Brazão. favorito, e agora vão ficar surpreendidos, Falaste feijoada? é rancho. Rancho. É? Bem bom, cara. Rancho. Bem bom. Não, Olha, tenho por falar em rancho, o que é que vocês nos trouxeram para deixar ficar aqui? muito bem. Ricardo Lomar, eu... Está aí desse lado. Tu deixas sempre as perguntas. Perguntaste a eles se sabiam que era aquilo. Ah, Então é aqui. assim. Pois, é verdade. Aquilo Sabe ali. Sim. O que é? O que é Olhando. isto? O que é isto? Tem preços. Isso parece-me. Não tem, não, que eu já retirei. Eu antes de entrar em direto retirei. Boa. O que é isto? Aquilo ali parece um autocolante. Um autocolante. Não é isto. Não é o de cima mesmo. Não. Pelo formato, sim, parece-me. Tu devias saber o que é. Eu devia saber o que é. Sim. Tu. Por dois motivos. Já sei. Dois motivos. Aquilo não é uma etiqueta de colar nas cassetes Não. para identificar o Não. nome. Antes. Antes? Bobino? Não. Exatamente. Lembras-te do das primeiro bobinas. negócio? Ok. O que é isto? Aquilo. Sim. Acólito. É o colar, é Teu o colarinho. primeiro. É um colarinho. É um Padre colarinho. Guilherme. Do Padre Guilherme, é um colarinho. Guilherme. Sim, É isso, Pois isso. é. Sua Santidade, Padre Pois Guilherme. é. Sou padre. Tem que começar a passar na Rádio Nova Era, o seu padre. Já tem. foi à Beach Party atuar com os Ah, caretos. cuidado, Parceria cuidado, com os agora, caretos. que agora a E primeira... acho que no Planeta Música já teve também um destaque com Salvo Erro. Ele agora está Com em Miguel grande. Como Rodrigues. não? Ele está em Como grande, não? ele está em grande. Sim. Está em grande. Pedro Neves, Aí está. Ali. Tiago Brito. Está muito povoado. Ai, meu Deus. Senhor Limpinho aqui Ana também, Braga, deste lado. Exatamente. Sou limpinho. Miguel Sete Aqui, Estacas sim. e Ana Ana Miguel. Duarte aqui atrás. Ali atrás. Ana Duarte. E o que é que vocês nos trouxeram? Ora, muito bem, a compra, a autoria aqui, a execução, a compra de Ricardo Lomar, mas também a ideia foi dele e eu corroborei. Não, a ideia foi nossa. Nós pensamos Mas vocês muito querem sobre abrir isto. primeiro, depois Não, somos... Sim, dá ali ao bicalho, Não, por sim, favor. nós queremos dizer, é um para cada um. É um ok? para É um cada um. para cada um. Nós somos dois, então decidimos trazer um para cada um. Pegam com cuidado e São ovos moles. quando abrirem, Não é- nós vamos explicar o porquê disto. Vamos tentar perceber se É vocês... indiferente o Também, saco? é indiferente, sim, é indiferente. Podem abrir Com cuidado ou... com cuidado, cada um o seu, e vamos primeiro, se calhar, tentar perceber se eles chegam lá o porquê É melhor. de termos trazido isto. Eu já sei. Isto é por causa da minha careca? Não, é no Santo António. É mesmo Santo António. pá. Olha, o Bicalho chegou lá à Ei, primeira. Sim. espetáculo. É uma das expressões que vocês também Mesmo Santo usam. António. Pronto. E É então, verdade. tem aqui 2 Santo Antónios para poderem usar Epá. ainda mais a expressão. Espetáculo. Muito obrigado. Veja, faz sentido que 2 Santo Antónios temos aqui à nossa verdade. Ó frente. pessoal, onde é que vamos pôr isto? Olha, aqui na mesa, olha. Não, pendurar, não, ali, olha. Ali. Tal. Aí metes isso. Ai, que bem! É, ó, um de cada lado. Desculpa, isto fica... Que acréscimo Não, aqui à está muito decoração. fixe, está muito fixe. É? Vocês têm um altar neste momento. É, depois eu meto. Está abençoado este podcast, é o que é. Oh, gente, então de um acólito estavam à espera de quê? Que filhas. Santo António. E é parecido com o Miguel, ó. É, não é? É engraçado que o Santo António... Vocês não eu estavam a acho que- contar com isto. Não é este que traz um cabrito. Não. Este é só, deve É ser São São João Pedro, Batista. é É São o São João Batista. Batista que traz o cabritinho. Muito bom, muito bom, muito bom. Meus Muito queridos, obrigado, muito pá, obrigado. muito obrigada, pá. Eles são muito Gostarem, grandes. gostaram. Adoramos. Gostemos muito, tenho a certeza que o Eu gostei Ricardo Lomar muito. também. O meu momento favorito foi as vossas caras a abrirem e a verem o presente que trouxemos para vocês. Eu gostei. Não, olha, eu que queria agradecer-vos e eu acho que o vosso fenómeno é exatamente aquilo que importa também. Nós, quando vos vemos, quando vos ouvimos, pensamos, epá, eles são gajos altamente, eu porreiros, gostava não é? de São ser, gajos de ser porreiros. amiga Sim. destes gajos. Eu acho que vos tem corrido muito bem e eu gostei muito deste Obrigado. momento. Obrigada Muito obrigado. pelo Obrigado. vosso tempo. Vocês valem bem a pena. Muito obrigada. São Ouviste, pessoas que valem. ouviste a também. novela? Nós Bem, valemos bem, a pena. Vocês também. Vocês também. Nunca se sabe o futuro que poderá cruzar os nossos caminhos, pá, porque eu e ele estamos a tentar entrar no mundo da música, no mundo de DJ. É rezar a Santo António, pode ser que ele ajude. São Santo António. Faça-me. Eu queria uma rúbrica na Nova Era. Ande lá, Não é ele, por tens de favor. pedir, pá. Então, É Sra. Sílvia. A Santa Santa Silvia Braga. Silvia. Santa Silvia Santa Braga. Silvia Braga. Sra. Sílvia. Uma rúbrica. Bem, meus sempre. queridos, Não, olha, eh, espera aí, desculpa, a rúbrica. Vamos lá. Estou a falar com ela, com a doutora Sílvia. Pá, imagina, a Débora gosta de frango. Pá, pensa qualquer coisa assim, com frango, não sei. Diga. Uma quiche. O que é curioso é que Silvia Braga já me ofereceu o Santo António. Já.
Meus queridos, muito obrigada por terem vindo. Obrigado. Foi um enorme Obrigada. prazer. Foi muito bem. Vamos já nos despedir, como eles se costumam despedir na rádio. Zé Pedro, um grande abraço para ti, meu querido. Abraço, meu És amigo. sempre, pá, tu és sempre um espetáculo, mas sempre aí, Obrigado. sempre calado, pá, sempre. Um dia ele vai ser. Não sei se ele vai conseguir sentar ali. Temos que ir à Toys R Us comprar um banco. Mas vai. Mas vens aqui, pá. Tu um dia vais estar aqui, Zé Pedro. Zé Pedro, vamos a Anda. Pedro. Bens. Bens. Rui e Pedro, muito obrigado. Nada. Não, obrigado, fomos nós a vir aqui hoje. Exato. Meu querido, muito obrigado. Olha, uma boa semana para ti. Para ti também, amigo. Está bem? Foi um gosto estar aqui contigo Daqui mais a uma 15 vez. dias estaremos aqui. Já sabem, acionem o sininho. Pá, detesto isto. meu. Subscrevam o canal Ativa o e sininho. ouçam a Rádio Nova Era das 7 às 15 horas e Não, depois ouve daí em diante. sempre, E ouve depois sempre. daí em diante, está bem? Nem o durmas. bicalho só depois do meio-dia. Nem durmas. Ouve sempre. Ouçam sempre. Pá, nunca se sabe o que é que pode acontecer. Aquelas manhãs Só são quem é sempre do norte manhãs não é que logo. sabe, também dá tarde. Só quem é do Pois norte é que dá, sabe. Dá, Dá, sim, senhora. Repete-se às O 17h45. Sr. Daniel, não é? Sim, Sr. com o Daniel Oliveira na Happy Hour, com o Exatamente, Daniel e com o Miguel Rodrigues. Exatamente. Pois é. Exatamente. Pois é. Isso é bom. Dona Débora, não, você vai ser a última. Ser Ricardo, despeça-se. Epa. Despeça-se. Não, é a senhora. Despeça-se. Aí. Despedir-nos? Ok, pronto. Não te esqueças de ver todos os episódios em modo sem parar deste podcast É o que é. Todas as semanas com o Bicalho e Sr. Miguel. Sim, mas é de 15 dias. Mas está tudo bem. Ok, pronto. Não interessa. Faz mal, amigo. Não, o teleponto estava mal escrito ali. Se Sim, olharem tem para razão. ali, pronto, o Peço teleponto estava mal desculpa. escrito. A culpa é nossa. Bem, peço desculpa. Débora Zenha. Ainda bem que estás com o Bicalho, com o Miguel, o Sr. Miguel, e aqui no podcast É o que é. Continua por aí desse lado, ativa o sininho. Um ótimo, um incrível, um excelente fim de semana. Vamos chegar lá. A parte tua tive Tchau, maltinha. Um abraço. Obrigado! Obrigada! Música sem parar. Lindo! Olha, acabaste.